Olá, gente, tudo bem? Agradeço a vocês estar mais uma vez aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo. E gostaria de pedir a vocês, para quem não ainda curtiu, quem não está seguindo a minha página aqui no YouTube, que nos siga, né, para que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho. A aula de hoje a gente vai continuar as funções inorgânicas. Você que está estudando aí para Enem, para vestibular, tá? Nós vamos continuar trabalhando essas funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais. Quem não viu esses vídeos ainda, procure aqui no meu canal, né, que vocês vão assistir às aulas sobre nomenclatura de ácidos e bases e sais, toda aquela conjuntura das funções inorgânicas. E para a gente encerrar as funções inorgânicas, nós vamos ver agora os óxidos, tá? Os óxidos, para quem não sabe, são justamente compostos formados, tá? São compostos binários. O que é isso? São compostos que têm dois elementos químicos, e onde um é um oxigênio, e ele é o mais eletronegativo, né, desses compostos. O oxigênio ele pode se ligar com vários outros compostos, menos com, digamos assim, com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. Isso é impossível? Não, ele pode ainda se ligar ao flúor, mas só que isso é outra conjuntura, não é considerado como óxido, ele não se enquadra à regra geral dos óxidos, tá bom? O que são os óxidos na verdade, no nosso cotidiano? Eu vou dar dois exemplos, né, que são bastante utilizados. O óxido de magnésio, que é justamente, né, o leite de magnésio, que é utilizado para combater aquelas disfunções do organismo, do estômago, né, a acidez, aquele problema todo que você tem no estômago. O leite de magnésio ele vai ajudar bastante nessa parte. Também o óxido de cálcio, que é chamada cal, né? Algumas pessoas chamam de acal, ela é bastante utilizada na indústria da construção, tá bom? Então, a partir de aí, nós vamos começar agora a falar sobre os óxidos. Os óxidos, como eu falei, são compostos binários que têm o elemento mais eletronegativo, o oxigênio. Eu dei o exemplo aqui do óxido de cálcio e o óxido de sódio, tá bom? E aí pode ter outros mais, pode aparecer, né, metais alcalinos terrosos, certo? E aí nós vamos utilizando dessa forma. Qual é a regra geral? Para mim, a regra geral de um óxido, eu vou ter que obedecer da seguinte forma, tudo bem? Nós sabemos que o NOx do oxigênio é 2 menos 2. E o NOx do sódio, por ele ser da família 1A, é mais 1, tá? É mais 1. Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou ter que colocar, eu observo 2, aqui é como se tivesse 1, e aqui também tivesse 1, né? Então, se eu colocar aqui, ó, vai ser mais 1 vezes 1, vai ser mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Não vai dar 0, porque mais 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu tenho que colocar um expoente no sódio, que no caso é o 2, tá? Para que, quando eu multiplicar com mais 1, e aqui vai ser menos 2, né? Porque aqui é 1. Quando eu multiplicar com mais 1, vai dar mais 2. E quando eu multiplicar o menos 2 vezes 1, vai ser menos 2. E aí sim vai dar 0. Então, por isso que a forma correta de escrever o óxido de sódio é justamente, tá, N2. Vou até apagar aqui para vocês entenderem direitinho. N2 oxigênio. Assim, ó. Óxido de sódio. Por isso que tem esse 2 aqui. É justamente para multiplicar com mais 1, tá? E anular o menos 2 aqui do oxigênio. Certo? Tudo ok por aí? A mesma regra se aplica no alumínio. Nós sabemos que o alumínio é mais 3 e o oxigênio é menos 2, tá? A partir do momento que... E eu sei que aqui o alumínio é 1 e o oxigênio é 1. A partir do momento que eu multiplico aqui 3 mais 1, vai dar mais 3. E aqui vai dar menos 2. Não é isso? Ó? Menos 2. Vai ficar certo? Não. Vai ficar mais 1. E não, o resultado não dá 0. E aí o que é que eu posso fazer? Eu posso alterar, tá, esses números aqui no lugar de ser 1, esses coeficientes,
eu vou equilibrar de uma certa forma. Se eu sei que o NOx do alumínio é mais 3 e do oxigênio é menos 2, eu vou colocar um número aqui e outro aqui para equilibrar. Aqui em cima dá igual. Por exemplo, se aqui é 3, eu posso colocar um 2 aqui, ó. Tá? E se aqui é menos 2, eu posso colocar um 3. E aí aqui, ó, vai dar mais 6. E aqui essa multiplicação vai dar menos 6. Então, por isso que a forma correta que eu vou colocar o óxido de alumínio vai ser justamente a Al2O3. Essa é a forma correta do óxido de alumínio. Até aqui entendido, gente, a regra geral? Porque a partir de agora nós vamos passar para alguns casos particulares. Bom, nos casos particulares nós vamos ter que observar uma certa peculiaridade. O NOx do oxigênio, ele varia, tá? Ele não vai ser sempre menos 2. Normalmente o NOx do oxigênio é menos 2. Só que em casos particulares, em óxidos, esse NOx vai mudar. Vamos observar agora. Normalmente nós temos casos que os elementos que estão ligados ao oxigênio, o NOx vai ser mais 2. Por exemplo, os metais alcalinos terrosos, que são da segunda família, né, da segunda coluna aí, segundo grupo da tabela periódica. O NOx de todos eles são mais 2. Então, o que acontece? Eles vão ter o NOx mais 2. Normalmente, né, eles podem, no caso aqui, ó, nós temos o cálcio, o NOx é mais 2, nós já sabemos disso, e o oxigênio tem um NOx menos 2, e aí dá tudo certo, dá 0 aí a compatibilidade, né, dos NOx. A mesma coisa com o ferro também é mais 2, e o oxigênio, nesse caso aqui, vai ser menos 2, tá? Isso aqui, quando o NOx do oxigênio é igual a menos 2, tá? Isso aqui é o normal. A mesma coisa acontece com o zinco. Os metais de transição, o NOx deles normalmente são mais 2, tá? Então agora nós vamos para a primeira peculiaridade. É onde nós vamos ter que ter uma observação. É os chamados peróxidos, né? Muita gente já escutou falar no peróxido de hidrogênio, no peróxido de cálcio, no peróxido de sódio. Então vamos observar agora o que são esses peróxidos, tá bom? Ele diz bem aqui, ó, quando o NOx do oxigênio for menos 1. Preste atenção, por que eu vou ter que... o NOx vai ter que ser menos 1? Quando eu vou fazer aqui, eu sei que o NOx do sódio é mais 1. Tá? Também sei que o NOx, normalmente aqui, é menos 2. Lógico, aqui vai dar mais 1 e aqui vai dar menos 4. Essa conta nunca vai bater, porque tem que dar o resultado, tem que dar 0, a diferença dos dois. E aí o que acontece? Eu não posso mudar. Eu não posso acrescentar um 2, um 4 aqui no sódio, tá? Esse aí é o peróxido de sódio. Já está dizendo. Então o que acontece? O NOx, tá? Aqui no caso o NOx desse camarada, certo? Aqui eu vou ter que colocar, digamos, 2. Já era para mim ter colocado aí, eu me equivoquei, não coloquei, mas é um 2 aqui, tá? Então o que acontece? Aqui vai dar, ó, vou até colocar de preto para a gente não destacar. Isso aqui já era para estar aqui, eu tinha esquecido de colocar esse 2, tá? O peróxido de sódio, a mesma coisa, peróxido de hidrogênio, é o famoso peróxido de hidrogênio. O que acontece? Aqui vai dar mais 2, ó, esse NOx vai dar mais 2, e aqui se eu colocar menos 2, vai dar menos 4. Então, para dar compatível com esse 2, o NOx vai ter que ser menos 1. Eu vou ter que baixar o NOx para menos 1
do oxigênio. Aí sim essa multiplicação vai dar menos 2, que vai dar 0. Então, o que acontece? Por isso, quando o NOx do oxigênio eu tiver que baixá-lo para menos 1, é o famoso chamado peróxido, tá? Isso acontece, o caso mais particular é esse aqui, ó, onde eu analiso aqui o NOx do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio normalmente é menos 2. Quando eu faço a multiplicação vai dar mais 2 e aqui menos 4. Essa conta nunca vai bater, né, no resultado. E aí o que eu faço? Eu vou ter que baixar o NOx para menos 1. E aí agora sim vai dar mais 2 e aqui menos 2, que dá 0. Tá? Então quando eu tiver que baixar, é só você lembrar. Ó, eu estou olhando aqui, verificando o NOx, não está batendo quando eu boto o NOx do oxigênio mais 2 nesse óxido, não está dando certo. Vou baixar para menos 1, baixei e deu certo, então é um peróxido. Ainda temos agora, por final desses casos particulares, o superóxido, tá? O que é isso? É quando eu tenho que baixar para menos 1, ou para menos 1,5. Se eu já baixei para menos 1, não bateu a conta, eu vou ter que baixar para menos 1,5. Vamos observar aqui. Nesse primeiro aqui, ó, o NOx do oxigênio eu vou baixar para menos 1,5. Eu sei que o sódio é mais 1 e sei também que o oxigênio é menos 2. Quando eu faço essa conta, vai dar mais 2 positivo e menos 8 negativo. Dá muito alto. E aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que baixar o NOx do oxigênio. Vou baixar para menos 1. Ainda não dá. Aqui dá mais 2 e aqui dá menos 4. Eu vou ter que baixar mais ainda. Eu vou baixar agora para a metade de 1, que é 1,5. Menos 1,5. Quando eu baixo o NOx do oxigênio para menos 1,5, aí eu vou ter um superóxido. Não é um peróxido, é um superóxido. Porque eu tive que baixar para 1,5, né? Baixei bastante aí. E aí sim, agora, mais 2 aqui em cima. E menos 1,5 vezes 4 dá menos 2, que vai dar 0, tá? Aí sim é um superóxido. A mesma coisa acontece aqui também, ó. Eu sei que o NOx do cálcio é mais 2 e do oxigênio é menos 2. Só que aí eu vou baixar agora para menos 1,5, né? Para menos 1,5. E aí vamos ver aqui. Aqui vai dar mais 2 e aqui também vai dar menos 2, dando 0. A mesma coisa, ó, tanto faz ser N2OH4, também como NaO2. Vai ser a mesma coisa, o NOx é mais 1. E aí eu vou ter que baixar para... Se eu botar um 2, vai dar mais 1 menos 2. Então não vai bater a conta. Eu vou baixar para menos 1,5. Agora sim o NOx vai dar mais 1 menos 1, que vai dar igual a 0. Então, essa parte aqui dessas peculiaridades, a gente vê dessa forma, tá bom? A gente analisa dessa forma para que sim possa chegar nesse resultado. Continuando ainda aqui a parte de classificações, né? Nós vamos classificá-los, os óxidos, da seguinte forma. Quanto às ligações químicas, nós sabemos que o oxigênio ele pode fazer uma ligação covalente com outro elemento e também pode fazer uma ligação iônica. Tá? No primeiro caso, os óxidos moleculares, né? Nós temos aí o oxigênio fazendo uma ligação, ligado por uma ligação covalente. Então, no caso, quem é que vai fazer essas ligações covalentes com o oxigênio? O oxigênio ele é ametal, então ele vai precisar de outro ametal para fazer essa ligação covalente. Por quê? Nós temos exemplo aqui, ó, o enxofre e o carbono, formando trióxido de enxofre, trióxido porque são 3 óxidos, oxigênio, trióxido de enxofre e dióxido, porque são 2, de carbono. E assim vai sucessivamente, ele vai se relacionar com outros ametais, que não são metais. Nós temos também o óxido iônico, que é aquele que faz ligações com os metais alcalinos terrosos e os metais de transição, tá? No caso aqui nós temos
o exemplo, o cálcio e o alumínio eles fizeram, né, essa ligação iônica, né, porque um é cátion, o outro, o oxigênio, age como papel de íon, tá bom? Outro tipo de classificação é quanto à constituição. Por exemplo, os óxidos duplos ou mistos chamados. Como assim? São óxidos que têm, digamos, uma composição que, se você for analisá-lo, se você for sintetizá-lo, você vai descobrir que ele é uma formação de dois óxidos do mesmo elemento químico. Por exemplo, os óxidos de ferro, F3O4, se você desmembrá-lo, você vai encontrar dois óxidos juntos, foram sintetizados, né? Foram feita a junção, onde ele vai dar o resultado desse tipo de óxido aqui. Então, ele é chamado como óxido misto ou duplo, né? Porque tem como se fosse na sua composição dois óxidos. Temos aqui o exemplo também do chumbo também, que faz, né, esse tipo de junção, certo? Bom, continuando a classificação, nós temos as propriedades químicas. Também quantas propriedades químicas? Como assim? Por exemplo, o óxido ácido, ele vai ter uma caracterização mais para ácida. É justamente quando ele for reagir com a água, ele vai produzir um ácido, tá certo? Ele vai ter uma produção de ácido. Também o óxido básico. Esse óxido, quando ele reagir com a água, ele vai produzir uma base, que está aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né? Aí produziu a base, a hidróxido de cálcio. Então, assim, óxido ácido, quando reagir em meio aquoso com água, ele vai produzir um ácido. Óxido básico, quando reagir em meio aquoso com a água, vai produzir uma base, certo? E o óxido anfótero. Esse óxido anfótero, gente, é quando esse óxido tanto faz ele reagir com um ácido, como ele reagir com uma base, vai dar tudo certo. Por exemplo, aqui, ó, ele tá servindo aqui nesse caso como uma base, ó. Preste atenção, ele está reagindo com o ácido. Nós sabemos que uma reação de neutralização é feita com um ácido e com a base. Então ele está sendo, nesse momento aqui, ele está sendo como se fosse uma base, tá? Ó, ele está sendo como se fosse uma base. Já aqui, ele está sendo como se fosse um ácido, ó. Aqui, uma base reagindo com o ácido e um ácido reagindo com a base, tá? Ele está tanto o óxido de zinco tanto faz ele reagir com o ácido, que vai dar tudo certo, a neutralização vai gerar um sal e água. Também quando ele assumir o papel de um ácido reagindo com a base, vai dar um papel de neutralização, um sal e uma água, certo? Por último, dessa tipo de classificação quanto às propriedades químicas, nós temos os óxidos neutros. Eles não reagem com água, eles não fazem, também não reagem com ácido nem com base. É chamados óxidos nêutrons, tá? No caso aqui, o óxido de carbono, o monóxido de carbono, né, o monóxido de nitrogênio e o N2O, certo? Vamos agora para o último tipo de classificação, que é justamente que a gente já viu, que é de acordo com o NOx do oxigênio. Gente, não tem erro. Quando o NOx for chamado de NOx comum, o óxido comum, é justamente quando o NOx do oxigênio der -2. A gente já viu isso mais atrás. Quando eu tiver que baixar para -1 o NOx do oxigênio, eu vou chamar de peróxido. E quando eu tiver que baixar, além de baixar para -1 e não der certo, eu ter que baixar para -1,5, aí sim eu vou ter que chamar de superóxidos, tá certo? Então, gente, nós vamos ficar por aqui, por essa aula. A próxima aula nós vamos trabalhar nomenclatura, né? Em óxido 2, nós vamos trabalhar as nomenclaturas dos óxidos e falar um pouquinho também dos óxidos cotidianos, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Dá um joinha aí, curte o vídeo. Siga a nossa página aqui no YouTube, tá? E nos deixe cada vez mais popular para que outras pessoas possam aprender também, certo? Um abraço, fique com Deus.